Olá, seja muito bem-vindo a mais um vídeo. Hoje vamos seguir com a parte 2 da nossa série falando sobre a abertura Viena ou abertura vienense, para aqueles que são mais clássicos aí. A abertura vienense que é uma alternativa muito interessante para surpreender o seu oponente já a partir do segundo lance. Nem sempre isso é fácil no xadrez, hein? Mas com a abertura vienense é totalmente possível. A abertura que voltou à tona nos últimos anos, não é? Tinha sido um pouco mais esquecida aí. O pessoal no alto nível talvez não joga tanto, né? Ali no nível de super grande mestre, mas, cara, é uma alternativa totalmente viável, uma abertura excelente. E apesar de não ver aí no nível de super GM e tudo mais, lá por mim, é uma abertura excelente aí para você jogar com E4. Então depois de E4, E5, cavalo C3, a gente entra na abertura Viena. Eu espero que você tenha visto a parte 1. Se você não viu, clica aqui depois para ver a parte 1 do Gambito Viena, porque essa série constrói, né, o conhecimento um a partir do outro, então vai ter muitas referências, talvez a primeira parte, que é importante mais que você tenha visto. E vá por mim, jogar a abertura vienense sem entrar no Gambito Viena é quase um crime, quando o seu oponente permite, né, você entrar no Gambito Viena aqui com cavalo F6, então é importante demais jogar F4. Tem uma linha bem interessante com G3. Eu vou deixar ela para a parte 3, tá certo? Que aí já entra numa linha um pouquinho mais obscura, moderna, inclusive, que pode ser bem interessante também para surpreender o oponente. Mas hoje a gente vai ver as linhas com cavalo C6. Eu não vou abordar D6 aqui porque é um lance um pouquinho menos comum, apesar de poder acontecer. Eu vou deixar como dever de casa para você. É bem tranquilo de se analisar e até você seguir um pouco das ideias de aqui vai servir também. Mas cavalo C6, então, é talvez um dos lances mais comuns aí quando a gente joga abertura Viena. A ideia aqui que você precisa lembrar é, viu o cavalo C6 no segundo lance, jogar imediatamente bispo C4. A gente não joga F4 aqui, pelo menos não de imediato. Algumas linhas vai sim ser possível jogar F4 depois para desafiar os centrais negras, mas aqui com cavalo C6, a recomendação é jogar bispo C4. A gente vai ver nesse primeiro momento quando as negras tentam meio que copiar a variante da cópia, né, do macaquinho copiador, talvez, jogam com bispo C5. Aqui pra gente é, de novo, bem interessante. É legal ver essa linha quando as negras jogam bispo C5, copiando a gente, né? Por quê? Porque agora a gente pode jogar o lance dama G4, atacando o peão aqui em G7, já que ele está desprotegido quando o bispo saiu. E aí, vá por mim, agora começa o caos. Agora começa a bagaceira toda, começa realmente peça voando para todo lado. É um pouco difícil, mas vá por mim. Talvez essa seja a única linha da abertura vienense que tem mais decoreba. Mas mesmo assim, eu convido você a não só decorar por decorar. É uma decoreba que é necessária nessa linha aqui quando as negras jogam dama F6. Nas outras também, porque aqui nessa posição, as negras não precisam jogar somente dama F6. Defendendo, claro, esse peão aqui. Elas podem jogar G6 também. Ou pode defender o peão com rei F8. E a gente vai olhar essas duas variantes já já. A gente vai olhar agora com dama F6. Mas aqui, meu amigo, com dama F6, porque elas contra-atacam aqui também, né? Em F2, ameaçando essa debilidade que tem aqui no peão F. Vá por mim. Agora começa uma variante totalmente forçada, mas olha só, vai te render também muitas vitórias em muitos jogos, eu tenho certeza, quando seu oponente jogar dama F6 e entrar nessa linha aqui. Por quê? Porque você não vai defender esse peão. Você vai convidar as negras a simplesmente tomarem, sem se importar do seu rei estar aqui no centro. Olha só, o lance mais legal nessa posição é, lembre-se sempre disso, aconteceu essa linha aqui, cavalo D5, ponto de exclamação. É um lance incrivelmente interessante, incrivelmente bom, e que depois que a dama tome F2, não é? A gente já joga rei D1 e pronto. É isso. As negras não têm mais nenhuma ameaça aqui. Pode até ser, olha só, vá por mim, pode até ser, dependendo do seu nível que você estiver jogando, que o adversário jogue dama F1, achando que deu checkmate, não é? Mas lembre-se que o seu bispo está de olho aqui nessa casa,
tá certo? Defendendo, guardando a casa F1. Mas vai acontecer, vá por mim, vai acontecer da galera jogar a dama aqui F1 achando que é mate, e aí você só toma a dama. Mas, segue a vida então. Rei D1. O que é que acontece nessa posição? Dama totalmente mal colocada, aqui em F2, vulnerável a ataques, não é? A gente tá ameaçando o ataque duplo aqui, com o cavalo toma em C7, ganhando a torre, óbvio. Além disso, a gente tem uma iniciativa muito grande, não é? Preste muita atenção em algumas linhas nesse caso. Porque tem várias possibilidades. Uma linha interessante para as negras é contra-atacar logo de cara aqui, ameaçando nossa dama com o cavalo F6. É uma linha bem interessante, na verdade. Nesse caso, a gente pode simplesmente seguir tomando o peão em G7. Preste muita atenção, porque a gente ainda está defendendo aqui o peão de G2, tá certo? Então, tudo sob controle ainda. Mesmo que o cavalo tome aqui em D5, a gente simplesmente toma a torre em H8 com cheque, rei E7. Simplesmente, o que é que a gente faz agora? Nada de desespero. Dama, G8. Aqui é um lance excelente. De novo, guardando o peão de G2. Importante demais lembrar dessa linha. Vá por mim. Apesar de ser uma decoreba, vai sim dar a você uma excelente vantagem. Aqui, brancas totalmente vencedoras nessa posição. Ok, rei D1 então. Negras não são obrigadas a jogar cavalo F6. Elas podem jogar G6. Defendendo o peão aí de forma tardia com G6. Nesse caso, a ideia principal aqui é simplesmente ir atrás dessa dama. A dama saiu logo cedo, a gente tem o controle dessa casa aqui para onde ela poderia escapar. A dama está começando a ficar sem casas para escapar, não é? Então, a gente joga simplesmente cavalo H3 nessa posição. De novo, vamos caçar essa dama aqui. A única casa que ela tem disponível para ir é D4. E o que é que a gente faz agora? Joga C3? Jamais. Por quê? O bispo está caindo aqui, ó. Presta atenção. O bispo está caindo, então, primeiro a gente defende o bispo. Excelente lance, D3, simplesmente defende o bispo. As negras muitas vezes vão jogar, talvez, D6 aqui, pode jogar, né? Se elas jogarem algo do tipo bispo B6 com a ideia de ter uma casa aqui para a dama, quem sabe, escapar, simplesmente torre F1. E agora a gente só traz peça para o ataque e começa aí uma verdadeira iniciativa muito grande. Ainda tem várias ameaças aí, né? O jogo das negras ele é totalmente sufocado, não é? Porque a dama vai ter que voltar aí, quem sabe, para cá, para casa F8. Esse cavalo não tem essa casa para se desenvolver. Até aqui também é ruim dele se desenvolver, não é? Esse cavalo aqui muitas vezes vai sair e quando ele sair, esse bispo vem à vida aqui, pressionando F7. É realmente bem interessante mesmo essa posição para as brancas. Aqui se as negras jogam D6, simplesmente dama F3. E a ideia é trazer um torre F1 o mais rápido possível. Até se as negras tomarem o cavalo aqui, por exemplo, simplesmente torre F1 logo de imediato. Nem precisa se preocupar. Capturar esse bispo aqui. Simplesmente essa pressão aqui em F7 é muito forte. Nem precisa se preocupar. Totalmente vencedor, tá? Nem se preocupa, porque até mesmo em posições como essa, se as negras voltarem aqui para E6, simplesmente o cavalo toma em C7, vai estar capturando o bispo está caindo aqui, está entrando tudo. Então, nem se preocupa aqui, totalmente vencedor nesse caso para as brancas, tá? Mas aqui depois de rei D1, as negras não precisam jogar G6, não precisam jogar cavalo F6, elas podem defender o peão, de novo, com um lance atrasado, que é uma daquelas variantes que a gente viu, jogar rei F8 aqui para defender. Qual é a ideia? A ideia é, de novo, caçar essa dama aqui. Rei F8, inclusive, é muito bom para as brancas, né? Porque depois de cavalo H3, a caça, a dama das negras começa. Um lance que é totalmente interessante é H5, a gente vai ver ele já. Quando as negras saem de novo, correndo com a dama para D4, simplesmente D3, defendendo o bispo, né? Depois de D6, com a ideia semelhante, talvez, simplesmente, de novo, dama F3, a ideia é muito similar. A ideia é que depois de H5, por exemplo, simplesmente rei E1, agora esse aqui é um lance absurdo, né? Esse aqui é um lance absurdo, mas qual é a ideia, né? A ideia de H5, aqui por parte das negras, é simplesmente jogar bispo G4 ganhando a dama, tá? Preste muita atenção. Então tem que lembrar que tá atento para jogar rei E1. Nosso rei tá seguro, não se desespere. E aí, de novo, ainda ameaçando ganhar a dama com o avanço do peão para C3, né? Mesmo que as negras joguem bispo G4, por exemplo, não precisa se preocupar necessariamente de tirar a dama para uma casa passiva. Joga dama F1, mantendo o controle aí da casa F2, por exemplo, né? Tem que estar mantendo sempre o controle, porque a qualquer momento o cavalo pode ser tomado aqui também. Então
portanto tá tomando controle, mas aí não tem jeito, né? Essa dama aqui tá praticamente sendo ganha com C3. De novo, depois de cavalo H3, H5 atacando a dama talvez seja a variante principal aqui nesse caso. Não tem jeito, tem que decorar a dama G5, se mantendo sempre aqui de olho nessas casas, né, na ala do rei. Depois de dama D4, de novo tentando escapar. D3 defende o bispo, algo tipo bispo E7, deixando aí casas de... Opa, que é isso? Casas de escape aí para a dama. Simplesmente dama G3, muito importante, né, saindo do ataque do bispo. E a posição das brancas é, de novo, ainda excelente. Torre F1 vem por aí, muito em breve. E o jogo é totalmente a favor das brancas nesse caso. Ok, essa foi a linha com dama F6, né? A variante aí da cópia, onde as negras copiam o lance. A gente viu então dama F6. Uma linha que é bastante teórica, mas que você precisa sim decorar os lances principais. Na variante da cópia, depois de bispo C5, aqui, quando a gente joga dama G4 pressionando G7, também é possível que as negras avancem com G6. Nesse caso aqui, a gente simplesmente retorna nossa dama para F3, tá? A gente viu, inclusive, no Gambito Viena que tem várias situações em que a gente coloca essa dama aqui em F3 para pressionar o ponto de F7 e o nosso cavalo geralmente vai ser desenvolvido aqui em E2. Então aqui é algo muito similar, não é? Porque depois de cavalo F6, por exemplo, claro, defendendo o ponto de F7, não é? Simplesmente cavalo de G2. Importantíssimo aqui esse lance ser feito exatamente nesse momento, porque a gente não quer de modo nenhum que esse lance cavalo D4 seja jogado aqui, porque estaria atacando C2, estaria atacando a dama, não é? Então, bem chato esse lance. Cavalo de E2 previne isso daí. Negras podem fazer o roque, e aí pode ser algum tipo D3, estabelecendo esse centro de peões. Mesmo que siga cavalo D4, aí simplesmente pode trocar e jogar bispo G5, por exemplo, né? Ameaçando aí a troca de cavalos, né? Depois que toma aqui, simplesmente pode retomar o cavalo e depois retomar aqui um jogo bem tranquilo mesmo por parte das brancas. Se nesse caso, depois de G6, dama F3 voltando atacando lá em cima, né? As negras simplesmente jogarem algo do tipo dama F6, propondo a troca de damas, a gente pode seguir com cavalo D5. Agora, claro, convidando as trocas, mas também de olho aqui na casa C7. Sempre vai ser recorrente táticas como essa, né? E aí depois de dama, tome F3, cavalo, tome F3, a gente pode simplesmente, depois de bispo B6, defendendo o peão aqui de C7, jogar C3 com aquelas mesmas ideias, né? Depois de D6, A4, e aí o jogo vai seguindo, tá bem? Mas é bem tranquilo, né? A posição das brancas é boa, é confortável de se jogar. Outra possibilidade na variante aí das cópias por parte das negras, né? Depois de E4, E5, cavalo C3, cavalo C6, bispo C4, bispo C5, é depois que a dama vem para G4 atacando o peãozinho aqui em G7, simplesmente rei F8. Lance um pouco mais raro, não é tão comum. O pessoal geralmente reluta bastante, não é, em defender, mover o rei aí, deixar ele sempre no centro do tabuleiro. Não que seja o pior lance do mundo, é só mais raro, tá? Mas nesse caso a ideia é a mesma, voltar para a casa F3, ameaçando F7, e aí as ideias são muito parecidas com a variante anterior, tá? Depois de dama F6, por exemplo, simplesmente cavalo D5, de novo com a ideia de ataque aqui em C7, né? Convidando para a troca de damas. Se troca, simplesmente retoma de cavalo, ajuda, né? A desenvolver uma peça nossa. Bispo defende de novo, a gente simplesmente sai com A4, e aí a ideia é mesmo avançar aí no momento oportuno, não é? E remover, quem sabe, um dos defensores, tá? Preparar um possível B4, por exemplo, né? Para poder avançar o A5 também. Mas o jogo é realmente bem tranquilo. Depois é só trazer esse bispo para o jogo aí com D3 ou até D4 em alguns casos, né? Depois que esse cavalo sair daqui. E fazer roque, pode, né, trazer o bispo aí, para cá, trazer o bispo aí para E3, para G5, é bem tranquilo mesmo o jogo das brancas nesse caso. De novo aqui depois de dama F3, né, atacando lá em cima, sabe, tipo cavalo F6, a ideia é prevenir esse cavalo vir para cá, para casa D4, tenha sempre em mente isso, tá, nesse tipo de posição. Cavalo de G2 é realmente bem interessante. E aí, de novo, D6, H3, também não permitindo
esse lance aqui, não é? Muito importante. Agora aqui começa a ficar interessante, por quê? Porque a ideia das brancas, nesse caso, tá, é simplesmente, não necessariamente rocar mais na ala do rei, mas pelo contrário, elas podem jogar simplesmente bispo D3, trazer o bispo para cá, rocar grande, e quem sabe, simplesmente começar a preparar aí o avanço, né? G4 e G5. É realmente uma ideia muito forte, por exemplo, depois de bispo E6, a gente pode recuar o bispo de novo, e aí a ideia realmente é essa mesmo, tá? D3, trazer o bispo aqui para E3, e aí fazer o roque grande, nem precisa fazer ele agora necessariamente, mas você pode fazer o roque grande sim, e aí depois disso, G4, G5, é realmente muito, muito forte, com iniciativa tremenda, né? Com as torres conectadas, trazer uma torre para cá, avançar espiões, é de fato muito, muito perigoso para as negras. Agora, claro, tem outras possibilidades ainda também aqui, né? Depois do lance E4, E5, cavalo C3. Se as negras recusam o gambito Viena jogando cavalo C6, quando a gente joga bispo C4, é a recomendação, elas podem não necessariamente ir para a variante da cópia com o bispo C5. Elas podem jogar cavalo F6. E a gente entra na variante dos 2 cavalos da abertura vienense. Vou passar um pouco mais rápido ela também, mas a ideia é um tanto simples, ela é muito similar para todos os lances aí possíveis das negras, tá? A ideia é jogar D3 nesse caso, a recomendação é essa, não se importando muito com o fato das negras poderem trocar o bispo de casa clara aqui pelo cavalo, porque a gente retoma de peão, é uma linha que veio mais à tona nos últimos anos, não é? D3 realmente, né? D3 depois tomar esse bispo é realmente bem interessante. Se é o tipo cavalo A5, justamente a ideia é jogar dama F3, não se importar de entregar o bispo, e depois que o cavalo toma, peão toma. Uma linha bem interessante aqui depois de cavalo F3, C6 por parte das negras. Se você aí joga com as negras, né, esse tipo de posição aí, simplesmente C6 é muito interessante. A ideia é mesmo apoiar aí mais para frente D5, né? E não só D5 no momento oportuno, mas B5 também, fazendo com que esse bispo aqui tenha que recuar, é realmente bem interessante. Aí o tipo cavalo G2, B5, bispo B3, é uma linha promissora para as negras. Mas depois de cavalo toma, que geralmente é o que vai acontecer, afinal elas jogaram cavalo A5 para isso, né? Para tomar esse bispo, a gente retoma, e aí quando as negras jogam D6, simplesmente H3, por exemplo, de novo, sempre tentar evitar esse lance aqui, bispo G4, e aí é o tipo bispo E6, é o desenvolvimento natural, né, das negras, simplesmente B3, defendendo, e a ideia é sempre colocar os peões em casas claras, nesse tipo de posição aqui, onde a gente não tem o bispo de casas claras, justamente para tentar compensar a falta do nosso bispo de casas claras, né? Depois de algo tipo bispo E7, simplesmente cavalo de G2, a gente segue desenvolvendo normalmente, né? C6, roque. A gente pode escolher, inclusive, para qual lado fazer o roque, tá? Pode fazer roque grande jogando bispo E3, fazer roque grande também, não tem problema nenhum. Você causa mais um desequilíbrio, né? Posições semelhantes também é, por exemplo, depois de dama F3, cavalo toma C4, peão toma. Se as negras não jogarem o avanço D6, elas podem tentar algo do tipo bispo B4, que é realmente um lance até chatinho, inclusive, porque coloca uma cravada desagradável nesse cavalo aqui e ameaça, inclusive, agora, claro, a dama ainda está defendendo ele aqui, mas ameaça, em alguns casos, fazer peões triplos, né? Que nunca são interessantes. Então, depois de cavalo E2, defendendo, colocando aí um defensor a mais, né? D6, por exemplo. De novo, a ideia é rocar e colocar os peões em casas claras. H3, não é nunca interessante permitir esse bispo entrar aqui. Bispo E6, B3, a gente só precisa defender quando esse bispo vier para cá, né? E aí depois de C6, simplesmente torre D1, o jogo vai continuando. A vantagem das... Quer dizer, a posição das brancas é boa, é agradável. Não tem muitas dificuldades. Aqui ainda depois que peão toma, de novo, a gente viu D6, a gente viu o chato bispo B4. As negras podem jogar bispo C5, que talvez seja um dos mais naturais também, não é? Nesse tipo de posição. A ideia aqui é, de novo, bispo E3. Quando esse bispo tá aqui em C5, cara, ele é muito chato. Então, troca. Troca esse bispo, não tem problema nenhum. Faz o possível para trocar. E aí, depois disso, quando as negras fazem o roque, aqui você pode, de novo, escolher para qual lado fazer o roque. Só preste atenção para não defender, para não desenvolver esse cavalo jogando cavalo F3.
nesse tipo de variante aqui, o mais legal mesmo é desenvolver ele para E2 e mantendo sempre a possibilidade de um possível F4, de a sua dama poder transitar aqui ao longo dessa terceira fileira. Então é interessante. Se você quiser criar um desequilíbrio, de novo, quiser algo um pouco mais emocionante, roque grande é o caminho a seguir, depois de D6, H3 aí, de novo, não deixando esse bispo vir para cá. Se você quiser algo mais calmo, desenvolve o cavalo e aí depois faz o roque pequeno e não tem problema nenhum nesse caso. Essa é a linha com cavalo A5. Tem várias outras linhas, tá? Aqui na variante dos 2 cavalos, né? Onde as negras podem jogar aqui depois de D3, elas podem jogar bispo B4, sempre muito chato. Recomendo dar uma olhada nessas linhas. Elas podem jogar bispo C5, nesse caso que é o desenvolvimento talvez mais comum, né? Com o desenvolvimento do bispo para C5 um pouco atrasado com relação às variantes que a gente viu anterior, a variante da copy, né? Então, é realmente bem interessante de ver, dar uma olhada. Talvez o bispo C5 seja a linha mais crítica, vale a pena. Mas vá por mim. É uma recomendação aqui, a abertura Viena, uma abertura cheia de desequilíbrios, uma abertura cheia de possibilidades que você pode usar para surpreender os seus oponentes. Na parte número 3, nós vamos ver uma arma surpresa que pode ser bem interessante. Depois de cavalo C3, cavalo C6, você pode dizer, puxa vida, mas eu queria um jogo um pouco mais posicional. O que é que eu faço nesse caso? A gente tem a linha com G3 nesse caso. E posterior bispo G2. Vá por mim, essa linha é bem interessante, totalmente incomum, mas que pode sim surpreender bastante seu oponente, principalmente se ele não estiver muito preparado para um jogo um pouco mais posicional. Te aguardo no próximo vídeo. Enquanto isso, você pode conferir aqui do lado mais vídeos de dicas e abertura para você continuar expandindo o seu repertório. Forte abraço, te aguardo no próximo vídeo.